15 de março, seja muito bem-vindo ao plano de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 23 ao 24, encerrando o livro de Josué. Diz assim a palavra, capítulo 23. Josué fala ao povo: o Senhor Deus deixou que o povo de Israel vivesse em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Ele chamou todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais e disse: eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor nosso Deus fez com todas essas nações por causa de vocês. O Senhor tem lutado a favor de vocês. Escutem, eu distribuí entre as tribos para serem propriedade delas as terras das nações que ainda não foram conquistadas. Assim, também distribuir as terras das nações que já foram vencidas, desde o Rio Jordão a leste até o mar Mediterrâneo a oeste. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomaram posse das terras dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não falem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não os adorem, nem se curvem diante deles. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor nosso Deus está lutando por vocês como prometeu. Por isso, amem somente o Senhor nosso Deus. Mas se vocês não forem fiéis a Ele e fizerem amizade com os povos que ainda estão aí e casarem com essa gente, podem ficar certos de que Ele não expulsará mais esses povos do meio de vocês. Pelo contrário, eles se tornarão perigosos para vocês como se fossem precipícios, armadilhas, chicote nas costas ou espinhos nos olhos. E isso continuará até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor nosso Deus lhes deu. Agora, o dia da minha morte está perto. Todos vocês sabem, no seu coração e no seu íntimo, que o Senhor nosso Deus lhe deu todas as coisas boas que haviam prometido. Ele cumpriu tudo, não falhou em nada. Sim, o Senhor nosso Deus fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. Porque se vocês fizerem isso, quebrarão a aliança que o Senhor Deus mandou que cumprissem. E logo não ficará nenhum de vocês nesta boa terra que ele lhes deu. A despedida de Josué. Depois Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Chamou os conselheiros, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: o Senhor, o Deus de Israel, diz isso. Há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Tera, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, e a Abraão dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú eu dei para ser sua propriedade as regiões montanhosas de Seir. Porém Jacó e os seus filhos desceram até o Egito. Depois enviei Moisés e Arão e fiz uma grande destruição no Egito. Nessa ocasião tirei vocês de lá. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito, e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerras e cavaleiros. Então os israelitas me pediram socorro, e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Então eu os levei para a terra dos amorreus, que moravam ao leste do rio Jordão. Os amorreus os atacaram, mas eu dei vitória a vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel.
Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. Vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram até a cidade de Jericó. Os homens de Jericó lutaram contra vocês, e depois também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os gergeseus, os heveus e os jebuseus. Eu fiz com que vocês vencessem a todos. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 reis amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeites de parreiros e oliveiras que não plantaram. Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor, sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolva se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor nosso Deus quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão na terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nesta terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois ele é Deus santo, e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Se abandonarem a Deus, o Senhor, e adorarem deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Ele os destruirá, embora antes tenha sido bom para vocês. O povo respondeu: que isso não aconteça. O que nós queremos é servir a Deus, o Senhor. Então Josué disse: vocês mesmos são testemunhas de que escolheram servir o Senhor. Sim, somos testemunhas, responderam eles. Josué continuou: então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e prometa que serão fiéis ao Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos o Senhor nosso Deus e obedeceremos os seus mandamentos. Assim, naquele dia, Josué fez um acordo para o povo e ali Siquém lhes deu leis e regulamentos. Josué os escreveu no livro da lei de Deus. Em seguida, pegou uma grande pedra e colocou ali debaixo da árvore sagrada, no lugar onde adoravam a Deus, o Senhor, e disse a todo o povo: olhem para essa pedra. Ela será nossa testemunha. Ela ouviu todas as palavras que o Senhor Deus nos tem falado. E também será testemunha contra vocês, para evitar que abandonem ao seu Deus. Então Josué mandou o povo embora, cada um para a sua propriedade. A morte de Josué e Eleazar. Depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Ele foi sepultado na sua propriedade em Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, no lado norte do Monte Gaz. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu, e também depois da sua morte, enquanto viveram os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. O corpo de Josué, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém, no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de pratas. Os descendentes de José receberam essa terra como herança. Eleazar, filho de Arão, também morreu e foi sepultado em Gibeá, na região montanhosa de Efraim. Esta cidade tinha sido dada ao seu filho Finéias. Nós chegamos aí à conclusão do livro de Josué. E o livro de Josué é um livro tão importante que existem teólogos que, inclusive, ao invés de considerar como Pentateuco, consideram o Hexateuco, ou seja, como se Josué fosse o livro que coroasse toda essa
peregrinação, né, da saída do povo até a terra prometida. Então a gente vê aqui, dentro da palavra de Deus, no livro de Josué, a conclusão do que o Senhor havia prometido. Inclusive o próprio Josué diz, né, olha, vocês, né, estão vendo, tá lá no capítulo 23, o finalzinho do versículo 2, ele chama todo o povo de Israel, os conselheiros, os líderes, os juízes e oficiais e disse, eu já estou velho. Vocês viram tudo que o Senhor nosso Deus fez com todas as nações por causa de vocês. Ou seja, Josué ele teve o privilégio de ver não só a escravidão do povo, mas de vivenciar a promessa e de ver o cumprimento da promessa. Então, o que a gente aprende na conclusão do livro de Josué? A promessa é para todos, mas a realização dela é só para aqueles que permanecem fiéis. A gente sabe que os dias não são fáceis, os dias são maus, os dias são difíceis, mas assim como para as gerações passadas também houve as suas dificuldades, houveram os seus desafios e essa geração venceu, né? Essa geração específica que termina o livro de Josué, porque a gente sabe daquela geração que, segundo ali começa em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é uma geração que perece no deserto. Então a gente sabe que para essa geração que concluiu essa narrativa de Josué, houve realmente uma vitória, houve uma conquista. E a vitória e a conquista foi exatamente fruto e consequência da fidelidade ao Senhor. Então que essa palavra, que a conclusão desse livro de Josué nos leve a essa convocação. Que independente das crises, das dificuldades, dos desafios, porque eles sempre existirão, nunca deixarão de acontecer, afinal de contas são eles que nos amadurecem, mas que a gente possa permanecer firme na presença do Senhor. Amém. Então nos encontramos em Juízes. Começar o livro de Juízes, mais Até uma lá. saga, mais uma jornada. Deus abençoe todos vocês. Tchau.